O jornalismo da Record está ao lado da população que sofre mais uma vez com os tormentos de uma greve que afeta o transporte público. É trânsito lotado e de cima a imagem ao vivo mostra terminais de ônibus. Não tem ônibus para tanta gente e com isso o resultado é nó no trânsito. São mais de 600 quilômetros de congestionamento nas ruas e avenidas de São Paulo porque o rodízio de veículos está suspenso. E tudo isso por causa de uma greve parcial no metrô e nos trens. A repórter Marcela Munhoz acompanha tudo ao vivo e pode nos contar quantas pessoas estão sendo prejudicadas por essa greve hoje, hein, Marcela? Quarta greve só esse ano. Pois é, Edu, cerca de 5 milhões de pessoas estão sendo prejudicadas por conta dessa greve. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. A gente fala ao vivo neste momento do terminal de ônibus Parque Dom Pedro e dá só uma olhada na quantidade de pessoas que ainda permanece aqui aguardando o transporte público. A gente acompanha desde as primeiras horas da madrugada essas pessoas aqui, a maioria inclusive saiu de casa ainda durante a madrugada, por volta das 4, 5 horas da manhã, e estão tentando pegar, muitas delas, a segunda condução. Vieram da Zona Leste, também da Zona Norte. Agora elas estão aqui aguardando o transporte para a Zona Sul, ou seja, vão sair daqui, mas também vão enfrentar muita dificuldade, porque, como você bem disse, tem muito congestionamento pelas ruas da cidade de São Paulo neste momento. É o mesmo trânsito que os motoristas do transporte público daqui dos ônibus vão enfrentar para conseguir transportar todos esses passageiros com segurança, Edu. E existe também uma informação bastante importante para que o pessoal de casa entenda. Cada ônibus desse daqui, que está aqui no terminal, esses ônibus articulados, que são os maiores, né, cedidos aí pela SP Trans, da frota, eles transportam até 170 passageiros. Não é nem 20% da capacidade do menor trem de metrô. Ou seja, um dia para se ter bastante paciência para conseguir transitar aqui pela cidade de São Paulo. Edu, Mariana, volto com vocês. Obrigada, Marcela. Exatamente isso. Quem pode hoje está adiando os compromissos que tinha marcado para esta terça-feira. A gente vai agora falar com a repórter Paola Viana, ela que está em um outro ponto da capital paulista. Paola, muito bom dia para você. O rodízio está suspenso, o que acaba piorando ainda mais o trânsito, né? Acabou virando um ponto facultativo para quem é trabalhador do Estado, funcionário público. Bom dia para você. Bom dia para você também, Mariana. Bom dia a todos. Sim, o trânsito já é muito complicado, são cerca de 600 quilômetros de congestionamento. Eu estou agora aqui na região da Zona Leste da capital paulista, na estação Corinthians Itaquera, que é uma estação sempre muito movimentada e importante, porque tem o metrô, tem a CPTM e tem também o terminal de ônibus. Metrô totalmente paralisado, CPTM funcionando nesse momento de forma parcial. Os usuários aqui do transporte público conseguem ter acesso à CPTM, mas somente até a Estação da Luz, na área central de São Paulo. Como muita gente ficou sem o metrô, muitas pessoas saem dessa região para ir para outras regiões aqui da capital paulista de metrô, o jeito foi utilizar os ônibus. Por isso, cerca de 60 linhas foram direcionadas aqui para esse ponto, que fica na Radial Leste, bem em frente à Estação Itaquera. E essas linhas agora, elas saem daqui somente para 3 regiões, para o Tatuapé, para o Bresser e também para uma outra região aqui de São Paulo, que é no centro de São Paulo também, Parque Dom Pedro. Então o paulistano que, por exemplo, precisa sair aqui dessa região da Zona Leste e ir para a Zona Norte de São Paulo, por exemplo, ele tem que pegar um ônibus até o Parque Dom Pedro e de lá descer no terminal e utilizar um outro ônibus. Olha ali a situação desde a madrugada, a gente acompanhando desde 4 e pouco da manhã, pontos lotados. Os ônibus param aqui, é um empurra-empurra, um tumulto, as pessoas brigando para ter um espaço, para ter um lugar, conseguir entrar no ônibus e aí então chegar no trabalho. Muitas pessoas perdendo o dia de trabalho, porque vimos aqui muita gente desistindo e voltando para casa e muita gente chegando atrasada. A situação para entrar nos ônibus hoje, desde a madrugada, está muito difícil, está muito complicada, Mariana.
Que sufoco, Paola, é a quarta paralisação no transporte sobre trilhos só esse ano. E do lado esquerdo da Paola você vê o nó do trânsito que isso dá, né? O prefeito de São Paulo liberou o rodízio, a restrição para a circulação de carros pelo centro expandido da capital paulista, e você já tem mais de 600 quilômetros de congestionamento. 188 quilômetros só na zona sul de São Paulo. Para onde a gente vai agora? No terminal Jabaquara está o repórter Rafael Ferraz, que está acompanhando as pessoas que, na impossibilidade de entrar no trem e no metrô, vão tentar ir de ônibus. Estão conseguindo ou não, Rafa? Bom dia para você. Olha, com muita dificuldade, viu, Edu? Isso porque as pessoas facilmente sairiam daqui do Jabaquara, da zona sul de São Paulo, pegariam aí a linha azul, que vai até o Tucuruvi, na zona norte, ou fazer uma baldeação pelo caminho. Só que, justamente por causa da paralisação, do outro lado lá da avenida, a estação está fechada, essas pessoas, então, têm que dar um jeito de ir de ônibus para algum outro local, para pegar uma outra condução, para chegar, então, ao local de trabalho ou até mesmo uma consulta. Até há pouco, eu estava conversando com uma senhora de 86 anos de idade. Ela disse para mim: eu preciso ir até um ambulatório médico de especialidades para eu me consultar. Estou com problema de saúde e não posso deixar de ir. Justamente, inclusive, nessa terça-feira, a Prefeitura de São Paulo disse que vai manter aí todo o atendimento, tanto das AMAs, das UPAs, das UBSs, só que quem não conseguir comparecer por causa da greve vai poder sim reagendar sem nenhum problema. A gente, inclusive, encontra pessoas: bom dia, a gente está ao vivo, você está indo trabalhar agora, está tendo alguma dificuldade? Voltando para casa. Sim, Carapicuíba. E como é que está a situação? Tensa, caótica demais, muito triste. Como é que é seu nome? Roberta. Roberta, boa sorte na volta para casa, bom sono, inclusive, daqui a pouco para descansar. Edu, a gente vai continuar aqui na Zona Sul de São Paulo, trazendo todos os detalhes, mas tem um detalhe que eu também queria te falar, tá? O rodízio foi suspenso, tá? Rodízio de veículos que hoje, os carros que deveriam ficar na garagem seriam as placas finais 2 e 3, 3 e 4, perdão, só que esses carros podem circular normalmente nessa terça-feira. Edu, Mariana. Obrigada, Rafael. E a gente vê que o trânsito está bastante intenso, mas continua fluindo, pelo menos na Radial Leste, que é onde sobrevoa a região que está sendo sobrevoada pelo nosso helicóptero. O helicóptero da Record sobrevoa a Radial Leste. Você vê aí as pistas bem lotadas, mas fluindo, pelo menos, em direção ao bairro, em direção ao centro, bem mais carregado. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou agora há pouco sobre a greve. Vamos ver um trecho. Manifestamente uma greve política. E por que isso? Ora, não tem pauta, não tem uma reivindicação do ponto de vista salarial, não tem uma questão trabalhista em jogo. É mais uma vez uma greve. Sou contra privatizações. Ou seja, sou contra aquilo que nós defendemos ao longo da campanha. Nós defendemos que iríamos estudar privatizações, concessões, participação do capital privado nos serviços públicos como forma de trazer investimento. Então foi um compromisso. Note bem que essa não é uma greve que pede melhores salários, não pede melhores condições de trabalho, pede o fim de um plano de privatização. Por isso mesmo, a Justiça de São Paulo tem reconhecido essa greve como ilegal e está pedindo 100% da frota na rua, pelo menos nos horários de pico, ao menos 80%. A gente já volta a falar sobre o tormento para quem vive na maior cidade do país em função dessa greve nos trilhos.